Para muitos, inclusive para mim, a franquia Arkham é a melhor franquia de jogos de super-heróis. Não só por toda a questão narrativa que ela apresenta, sendo uma das melhores histórias do próprio Batman, incluindo todas as mídias, como também por conta de toda a relevância que ela tem para a indústria dos videogames. Tantas inovações foram apresentadas aqui nessa franquia. E por isso, é evidente que muitos jogos hoje em dia, não apenas jogos de super-heróis, eles apresentam várias coisas que foram iniciadas lá na franquia Arkham. Mas em meio a tantos jogos excelentes, nós tivemos um que foi meio que passado despercebido. E esse que eu tô falando é Batman Arkham Origins Blackgate. Um jogo que se passa 3 meses após Batman Arkham Origins e tem uma pegada bem diferente do resto da franquia. E a gente vai falar um pouco sobre esse jogo aqui no vídeo de hoje. Muito bom dia, boa tarde ou boa noite, muito prazer, eu sou o JVSPM e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui nesse canal, onde eu falo sobre coisas que eu considero interessantes, como jogos, filmes, séries, livros, quadrinhos ou qualquer coisa desse tipo. E cá estou eu para fazer um vídeo sobre mais um jogo, e especialmente mais um jogo da franquia Arkham, porque para você que não sabe, eu fiz um vídeo sobre todos os jogos dessa série. E mesmo ela tendo finalizado no quesito cronológico lá no vídeo de Batman Arkham Knight, esse daqui é mais um vídeo extra que eu decidi fazer, que é sobre Batman Arkham Origins Blackgate. Um jogo que pessoalmente eu acho bom, eu zerei ele no meu Nintendo 3DS, mas eu não vejo tanta gente falar sobre ele. E eu acho que existem vários motivos pelo qual isso acontece. E bom, sem mais enrolações, vamos logo pro vídeo. Três meses após os eventos de Batman Arkham Origins, em uma noite vigiando Gotham, Batman acaba testemunhando uma ladra pelos telhados da cidade. E esse momento que inicia o jogo é o primeiro encontro entre Batman e Mulher Gato nesse universo aqui. A partir disso nós temos uma cena de perseguição em Gotham, uma luta entre os dois, e enfim aquela noite termina. Mas após um certo tempo, acontece uma espécie de tentativa de rebelião na prisão Blackgate, onde o Pinguim, o Máscara Negra e o Coringa são os principais responsáveis por dominar certas áreas de toda a prisão, e cabe ao Batman tentar derrotá-lo. Mas ao chegar lá, a Mulher Gato também está ali e oferece uma ajuda ao Batman, para os dois lá eliminarem aquela situação toda. E bom, essa é a sinopse, podemos dizer assim, desse jogo. Você explorando Blackgate e impedindo toda aquela rebelião que estava acontecendo. E a partir dessa premissa, a gente tem um jogo inteiro da franquia Arkham, mas numa gameplay diferente da franquia Arkham. Claro, ela não é 100% diferente, até porque a gente tem lá o combate free flow, o contra-ataque, o golpezinho da capa que ele dá. Todos os elementos eles estão aqui, porém, eles estão bem mais simplificados por conta do escopo menor do jogo, que é para um videogame portátil. Além, é claro, do seu visual 2.5D, que é bem diferente dos gráficos 3D que a gente estava acostumado a ver ao longo de toda a saga. E talvez o quesito técnico seja a coisa que mais possa afastar o jogador. Justamente pelos aspectos que eu mencionei anteriormente. A gameplay do jogo ela é mais simplificada justamente por ter vindo de um console portátil. Se você jogar na versão de PS3, por exemplo, que é uma aprimoração das versões originais, fica muito mais evidente o que eu estou falando. E claro, muita gente pode estranhar também os visuais 2.5D que são apresentados aqui. Mas em contraparte à gameplay simplificada, eles focam bastante em um fator que deixa a experiência ainda melhor, que é o lance de ser um Metroidvania. Esse jogo, assim como todos os outros jogos Arkham, eles são Metroidvania de alguma forma. E aqui é muito mais presente, principalmente pelo fato do estilo de gameplay escolhido. Então é como se eles tivessem meio que reduzido a experiência de gameplay, simplificando ela, né? Mas focando nesse aspecto de Metroidvania que fica muito legal, sabe? Ele brilha bastante nesse quesito, onde você vai para um lugar, você vê que não dá para acessar aquilo ainda, mas ao longo do jogo você pega o equipamento e consegue voltar naquele lugar para alcançar aquele item. Você sempre vai estar retornando aos cenários antigos para ver algo novo que você já tinha tido um deslumbre anteriormente. Eu, por exemplo, existiam vários momentos onde eu chegava, pegava um item e me lembrava de vários lugares onde eu tinha ido que dava para usar aquele item. Então esse aspecto é bem positivo no quesito de gameplay, mas não apenas ele. Porque além do quesito Metroidvania, nós também temos algumas coisas que eu acho bem legais, que são os gadgets do Batman aqui nesse jogo, que eles são muito bem utilizados ao longo da exploração aqui, porque todos eles, tipo, desde o primeiro que você pega, você vai usar até o final.
E eles usam de uma forma bem equilibrada ao longo do jogo, fazendo assim você não se esquecer de nenhum, e também usando de uma forma criativa, montando estratégias para derrotar inimigos, por exemplo. E sim, nós temos uma variedade de inimigos por aqui. Elas são consideravelmente pequenas, eu nem lembro tipo assim quantos tem, talvez umas 3 variedades, ou 4, sei lá. Mas nada muito absurda. E, ainda sobre os gadgets, é válido dizer que aqui nesse jogo nós temos apenas 4 deles, que são eles: o Batarangue, a Batigarra, o Lançador de Gel, o Lançador de Cabo, e se você contar, aí temos um extra, né, e tem um sequenciador criptográfico, mas ele não é exatamente um gadget, você só usa ele em momentos específicos. Contudo, tanto na forma dos gadgets que você usa aqui te fazem ter estratégias diferentes, como também dos momentos stealth que o jogo te apresenta, que elas são bem legais. Elas conseguem transmitir toda a sensação da franquia Arkham. Claro, não idêntica aos outros jogos, até porque lá nós temos um escopo bem maior. Mas para um jogo desse escopo, funciona muito bem. E você consegue se sentir num jogo da franquia Arkham, que era esperado. Além de que, isso daí também é um detalhe que eu tenho que elogiar bastante, as boss fights são bem legais. Todos os bosses do jogo eles possuem mecânicas diferentes para você derrotar cada um deles, sabe? E não se restringe apenas aos principais, que é o Pinguim, o Coringa e o Máscara Negra. Existem outros vilões que também aparecem ao longo da campanha. E que existe uma forma distinta de derrotar eles. E todas funcionam muito bem. Eu acho que não tem nenhuma que eu olhe e falo, nossa, isso aqui ficou terrível. Todas são bem feitas, são bem legais. O jogo, no quesito de gameplay, ele consegue aproveitar bem o que ele tem, mesmo com as limitações e simplificações que ele possui em relação aos outros jogos da franquia. E mesmo com essas diferenças em relação aos outros jogos da franquia Arkham, ao meu ver ele continua sendo um jogo de muito respeito aqui dessa série. Principalmente por 2 fatores, claro, além da gameplay que eu gosto bastante aqui, existem 2 fatores que são fundamentais em todos os jogos e aqui também está muito presente, que é a ambientação e a narrativa. Porque em Batman Arkham Origins Blackgate, simplesmente nós temos uma ambientação da prisão muito boa. Porque lá em Arkham Origins, o normal que saiu, a gente não chega a viver naquela prisão o jogo inteiro. A gente apenas explora ela em determinadas missões, e já é muito bom explorar ali. Só que nesse jogo, por se passar inteiramente na prisão, a gente tem um deslumbre ainda maior do lugar. E é muito interessante ver as distinções de cada região e como elas se interligam ao mesmo tempo que são distintas entre si, mas ainda passam a atmosfera perfeita do que a gente espera de ver em uma Blackgate. E outra coisa interessante também é ver em como os vilões meio que dominaram as suas regiões. A gente vê como o Coringa trata a sua ala, assim como o Pinguim também trata a sua. A mesma coisa com Máscara Negra. E sim, uma ambientação boa, ela colabora para toda uma história sendo contada pelo próprio ambiente, sabe? E tanto prova isso que aqui nós temos um tipo de coletável, entre muitas aspas coletável, que basicamente existem trechos do mapa onde você, ao investigar com o modo detetive, consegue achar rastros de um caso criminal que acontece em várias partes da prisão Blackgate. Você acaba meio que vendo uma historinha secundária que aconteceu ali. E é muito legal, sabe, você achar os rastros e entender a história do porquê aquilo estava ali, sabe? É interessante. Além de ser uma forma também de explorar os mecanismos de investigação do jogo que a gente tem bastante aqui, e por ser um Metroidvania onde você tem que ir e voltar em vários cenários, funciona muito bem também. O modo detetive é bem explorado e como eu joguei no 3DS, a segunda tela também tem uma função bem legal em relação ao modo detetive, é divertido. Confesso que eu gostava de investigar e ler o que tinha ali. E, bom, o que ainda aumenta ainda mais a sua imersão ao longo desse jogo, quando você está explorando, quando você está avançando na história, é o fato do elenco aqui desse jogo ser o mesmo lá do Batman Arkham Origins. Claro, pelo fato de ser uma sequência é o que você espera. Mas ainda assim é bom ressaltar, já que é algo que te faz ficar mais imerso, principalmente quando você joga após o jogo anterior na cronologia. E vale ressaltar, eu quis deixar essa parte aqui mais pro final, justamente por ser uma das coisas que eu mais gostei aqui mesmo, é justamente a história desse jogo. Porque, tá, a gameplay ela pode não ser tão agradável assim para muitas pessoas, mas a história ela é simplesmente fenomenal. Ela trata os vilões de uma maneira incrível, o que mostra, ressalta ainda mais o lado maquiavélico deles. O Coringa, mano, tem um momento que ele simplesmente tortura várias pessoas ali e você tem que ajudar a salvar elas, sabe? Máscara Negra, você trabalha a estratégia dele, assim como você tem que ver o Batman com a estratégia dele contra o Máscara Negra, é muito legal. E o Pinguim também com aquele ar meio de mafioso, é muito interessante também. Eles conseguem trabalhar muito bem cada personagem e principalmente trabalhar uma história em Blackgate, tipo assim, como se Blackgate também fosse uma espécie de personagem nessa narrativa.
tal como aconteceu lá com o Asilo Arkham em Batman Arkham Asylum. E quando vai avançando ainda mais na história, a gente vai desenvolvendo bastante relação entre Batman e Mulher Gato. E chegando lá no final, tem até um plot twist envolvendo ela e o Bane. E até mesmo um indício do Esquadrão Suicida nesse universo. E não, eu não me refiro ao Esquadrão Suicida desse jogo aqui. Esse jogo é ruim e não é mais canônico. Teve lá o bagulho, saiu temporada, não é mais canônico, graças a Deus. Mas esse indício aqui que acontece nesse jogo também tiveram lá no Batman Arkham Origins, sabe? Teve aquele pós-crédito lá do Exterminador recebendo uma espécie de convite. Se algum dia esses indícios darão em alguma coisa ou não, vamos esperar pra ver. E bom, vamos lá. O jogo ele saiu para consoles portáteis, para PS Vita e Nintendo 3DS mais especificamente. E na época, por mais que, sabe, não fosse o principal, já que tínhamos os consoles de mesa, e ainda temos, né, obviamente, ainda tinha um público bem alto. E também esse jogo tem uma história muito interessante. Por qual razão nós simplesmente não vemos tanto sobre ele por aí? E bom, eu acho que isso é uma explicação que tem uma resposta muito simples. Esse jogo foi lançado junto com Batman Arkham Origins. E mesmo que aqui seja um jogo legal, com uma história boa, querendo ou não, os holofotes estavam disparadamente maiores para o jogo do console de mesa. E a atenção, consequentemente, foi muito maior para ele. O que resultou, infelizmente, nesse joguinho aqui, sendo sempre esquecido e deixado de lado. Arkham Origins Blackgate é bom, tá? Ele não é um jogo ruim. Ele tem uma gameplay muito simplificada, com certeza, mecânicas bem diferentes em relação aos outros jogos da franquia Arkham, justamente pela gameplay ser diferente. Mas ainda assim, os elementos que fazem o Arkham ser um Arkham estão presentes aqui nesse jogo. O modo stealth, as investigações, os vilões incríveis, a narrativa boa demais, a ambientação perfeita de Blackgate, as atuações muito boas e uma gameplay, por mais simplificada que seja, ainda assim tem os elementos principais da franquia Arkham. E um detalhe interessante é que esse jogo aqui ele é completamente canônico na timeline, tá bom? Então se você estiver numa maratona de todos os jogos querendo, sabe, fazer na ordem cronológica, esse jogo aqui tá na lista. Logo após Arkham Origins, antes de Arkham Shadow. E uma curiosidade interessante é que essa trilogia, né, que é o Origins Blackgate e o Shadow, são considerados como a trilogia Blackgate da franquia. O que é um detalhe bem interessante, é legal. Enfim, esse daqui é o jogo que eu queria falar um pouco mais pra vocês. Eu espero que eu tenha passado a ideia que eu deveria passar, e eu espero que você tenha gostado desse vídeo aqui. Se você achou a ideia do jogo interessante, pode ir lá que vale a pena, seja pela história ou pela tentativa de experimentar uma gameplay nova para a franquia Arkham que funciona bem, sabe? E mesmo que você não goste, veja vídeo sobre a história, ela é boa. E enfim, no mais, novamente, se você gostou desse vídeo aqui, por favor, deixe seu like, e se você quiser continuar acompanhando os vídeos aqui desse canal, se inscreva, me ajuda bastante. E se inscreva também no canal Trio da Taverna, que é um canal de gameplay que eu tenho com outros 2 amigos. E também me acompanhe nas redes sociais se você quiser, tá tudo aí na descrição. No mais, até o próximo vídeo. Tchau!